o incisivo lateral superior, ele praticamente apresenta as mesmas características anatômicas do central, né? Porém, com as medidas médias menores. Então, o comprimento total dele vai ser menor, comprimento cérvico-incisal da coroa, mesodistal, mas vale lembrar o quê? Que todas aquelas características peculiares, né, aquelas características específicas do incisivo central superior, vão se repetir no lateral, né? Logicamente, como a gente falou na aula teórica, de uma maneira mais branda, mais tênue, né, mais suave, tá? Então, olha como que o ângulo disto vestibular desse dente também é bastante arredondado, né? O ângulo mésio vestibular mais agudo ou mais quadrado, tá? Esse dente, assim como todos os dentes, vai apresentar uma convexidade no sentido cérvico-incisal, né? E o grau de convexidade mais acentuado vai estar localizado aqui no meu terço cervical, né? Convexidade no sentido mésio-distal, né? Numa análise vertical, as faces proximais convergem para o terço cervical, né? Terço apical radicular voltado para a face distal. Na face palatina, presença de cíngulo e cristas marginais mesial e distal, né? Que vão acabar me dando a conformação aqui do que? De uma região chamada fossa central, tá? Então, à medida que eu for esculpindo, eu vou comentando mais a respeito da anatomia dele. Então, a sequência da técnica é a mesma para o incisivo central. Eu vou ver o comprimento total dele, que são 22 milímetros. Então, vem aqui, calibro aqui o meu paquímetro, na verdade ele chama calibre, né, não paquímetro. Então, eu calibro ele e, mais uma vez, vem aqui, ó, apoio o meu paquímetro na base da minha cera e marco. Marquei o comprimento total do dente. E agora falta eu marcar o comprimento da coroa. O comprimento da coroa agora 9 milímetros. Lembra, o comprimento da coroa do incisivo central era o quê? 10, né? E agora esse aqui já é 1 milímetro a menos. E 1 milímetro pra gente é muita coisa, né? Então olha lá, ó. Marquei o comprimento da coroa, no sentido cérvico-incisal. Agora eu vou marcar a minha dimensão mésio-distal da coroa, que são 6,6 milímetros. Aí aquilo que a gente combinou na outra aula, ou você pode colocar 6,5, ou você pode colocar 7 milímetros, dependendo da quantidade ali, na hora que você tem que ter esse senso crítico, na hora que você for arredondar, dar o acabamento no dente, ver se você vai desgastar mais ou menos. Aí você calibra direitinho e vê o tanto que você vai colocar. Marquei agora a minha dimensão mesodistal. Então, agora eu já estou de novo com as 3 medidas. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o desenho do dente. Vou fazer o desenho do dente por vestibular. Sempre o desenho inicia-se pela face vestibular. E aí, aquilo que eu falei, agora eu já tenho que começar no desenho meu a tentar passar o maior número de característica anatômica, porque aí, quanto mais o meu desenho for perfeito, né, na verdade, mais fácil vai ser, né, para eu esculpir. Então, eu apoio o meu cubinho aqui, ó, né, na mão, minha mão apoiada, e de leve eu vou agora começar a fazer o desenho da minha coroa por vestibular. Eu venho, sem forçar a cera. E agora vem com a raiz, naquele terço cervical. Quebrou aqui, ó, essa lapiseira aqui. Grafite, agora vem do outro lado de cá. E o terço apical levemente voltado para a distal. Agora vamos evidenciar o desenho. Um gessinho aqui. Passo aqui. Então, olha só, para mais ou menos eu ter uma noção, né?
faz um favor para mim, pega, tem duas bolsinhas da frente aí, né? A da esquerda, abre ela para mim, pega uma lapiseira aí, ó. Tem uma lapiseira fincada aí. Isso, valeu. Agora eu vi. Bom, então agora o que eu vou fazer? Vou tirar o excesso da cera, né? Então esse excesso que eu não vou precisar, então eu venho aqui daquele jeito que a gente já comentou, vou fazendo aqueles sulcos para depois eu poder quebrar o cubinho, né? Então, olha lá. Eu marquei, agora eu venho aqui, quebro o excesso, né? E agora, aquela mesma sequência da técnica do incisivo central. Preciso tirar agora toda a extensão de cera que está em excesso no meu desenho. Lembrando sempre que a mesma quantidade que eu tenho que tirar por vestibular, ó, eu tenho que tirar por palatino, porque senão eu perco a dimensão do meu dente, ó. Então venho contornando todo o desenho que eu fiz. Ó, como aqui é a minha distal, né? Então eu já venho aqui arredondando. Ó, seguindo o máximo possível do desenho que eu fiz, ó. Quanto mais eu seguir, mais natural vai ficar o dente. Já fiz aqui até a curvaturazinha da minha raiz para a minha face distal. Então, toda a cera que ficou para fora do desenho, após eu ter feito o desenho por vestibular do dente, eu tenho que tirar. E a mesma coisa agora eu vou fazer para o meu lado distal, mesial, desculpa. Então, venho, ó, mesma espessura de cera de um lado e do outro. Mesma espessura. Tomar cuidado agora, que esse dente, a dimensão dele é menor, né? Então, se você for tirar a cera muito rápido, cuidado, porque senão você pode fraturar. Então, agora, ó, na hora que você vai chegando mais próximo ao desenho que você fez, ó, aí você tem que tomar mais cuidado ainda. Tá vendo? Então, ó, seguindo ao máximo a curvatura. E agora eu venho aqui na região apical, ó. Então, olha lá. Estou agora com o meu incisivo lateral já. Então, esse seria, que foi o que a gente convencionou, para ficar mais didático, né, a nossa conversa, seria esse, então, o quê? O primeiro corte, tá? Então, seria o primeiro corte nosso, seria esse. Desenho da face vestibular e o recorte do excesso. Bom, agora lembra o segundo passo? Ó, eu vou estar com ele aqui com a minha vestibular virado para mim. E aí eu já falei para vocês que eu padronizei para mim, para eu não me perder, sempre virar vestibular para a esquerda, né? Então eu sempre vou virar minha vestibular para a esquerda. Então, lembrando que agora, como a minha vestibular está aqui, eu virei ela para cá, eu vou precisar fazer esse desenho aqui. Eu venho de novo com o meu paquímetro, marco o comprimento da coroa novamente, que são 9 milímetros de comprimento cérvico incisal. Então, olha lá, marquei novamente. E agora a última dimensão que eu preciso é a vestíbulo lingual, palatino, 6 milímetros. Vestíbulo palatino, 6 milímetros, venho, travo e marco de novo, lembrando que eu preciso marcar no centro do bloco para eu conseguir fazer o desenho, né? Porque como a gente já combinou que tudo no dente é arredondado, né? Se eu marco isso aqui na beirada né? na beirada ali do meu bloco, eu não vou ter cera para eu poder dar né? Caracterizar a anatomia dessa face. Então agora a mesma coisa. Eu vou fazer aquele desenho por proximal. Como eu falei para vocês na aula passada, eu gosto de começar ele fazendo pela minha linha cervical. Ó. A minha linha cervical vai acabar me dando uma noção exatamente de onde que... Né? Então, olha lá. Terço cervical mais convexo.
terço médio e incisal mais plano. Venho agora pela minha face palatina e desenho cíngulo, que é convexo, e terço médio e incisal, que é côncavo. Depois eu venho lá na região cervical, vou levantando e terminando de fazer o desenho da minha raiz. Ó. Pronto, agora a gente evidencia o desenho. Então, olha lá. Agora o desenho do dente por uma visão proximal. Lembrando sempre, pessoal, aí o pulo do gato na anatomia é o quê? É sempre você lembrar das características anatômicas comuns. Então, olha como que a borda incisal está coincidindo com o ápice radicular, né? Isso é muito importante na hora da escultura do incisivo. Olha aqui, ó, também, ó, borda incisal coincide com o ápice radicular no longo eixo axial do dente, que é onde deve ser, onde as cargas oclusais devem ser incididas para serem absorvidas e dissipadas no periodonto corretamente, e até mesmo para as raízes poder absorver essa carga. Então agora nós vamos lá novamente. Então o que eu vou fazer agora? O segundo corte. Primeiro corte eu desenhei para o vestibular, tirei o excesso e vou fazer agora o meu segundo corte. Então, a mesma coisa, eu venho por palatino, tirando a mesma quantidade de um lado e do outro, seguindo ao máximo o contorno do meu desenho, né, respeitando o contorno do meu desenho. Então, aqui, ó, com o próprio estilete, eu também já consigo fazer a parte côncava da face palatina, e depois agora eu venho na face vestibular. Ela não é plana desse jeito, então por isso que eu posso tirar aqui com tranquilidade. Ó, mesma espessura de um lado e do outro. À medida que eu vou chegando próximo ao desenho, eu vou tomando mais cuidado ainda em remover a cera, né? E finalmente aqui agora eu venho terminando aqui de fazer o segundo corte vestibular. Então, olha lá, né? Então, acabou, a gente, na verdade, 2 cortes que a gente fez apenas, ó, e olha o arcabouço do dente, pronto já. Só que, olha, repara no cíngulo, né? O cíngulo tá todo quadrado ainda, não tá? E pela teoria, a gente já não estudou, e a teoria não diz pra gente que, numa análise horizontal, as faces proximais, o que elas convergem para qual face? Face palatina, né? Então, qual que é o terceiro corte meu? Na sequência, antes de começar o acabamento e arredondamento, vai ser exatamente eu cortar um pouco mais dos ângulos mésio e disto palatino. E esse corte vem desde a borda incisal, né, na coroa até o final da raiz. Então, é o que eu vou fazer. Então, eu venho, pego ele por palatino e, ó, vou fazer exatamente aquela convergência da face, tanto por distal quanto por mesial. Então, olha lá, o nosso, entre aspas, terceiro corte seria o quê? A convergência das faces proximais para palatina, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou arredondar, vou dar o acabamento, então, na verdade, arredondando os ângulos, ó. Então, eu pego meu estilete e venho arredondando no sentido coroa-raiz, ó. Tanto faz se você quiser arredondar ele, puxando no sentido coroa-raiz ou raiz-coroa, né? O ideal é que você arredonde ele em um sentido, porque aqui eu já estou também, ó, dando a conformidade aqui e a característica anatômica para o meu ápice radicular. Então, eu já venho, já fio ele.
Já faço a curvatura dele ali para a minha face distal. Pronto, agora eu posso pegar ele e arredondar agora em outro sentido. No sentido raiz, coroa. Nessa hora que eu estou fazendo esse arredondamento, pessoal, eu já comecei a fazer tanto o meu arredondamento pela face vestibular no sentido cérvico-incisal, aqui, ó, quanto no sentido mesio-distal. Então, o fato de eu estar girando o dente para lá e para cá, já estou fazendo esse arredondamento aqui, ó, da face vestibular no sentido mesio-distal. Então, vem virando, ó. Então, o segredo é o arredondamento. Então, olha só, ele já está arredondadinho, né? Ó. Pronto, agora eu já não mexo mais com o meu estilete. Eu vou agora com o meu Hollenbeck começar a dar as características anatômicas mais detalhadas ainda, então. Então, agora eu vou para a minha linha cervical. Então, vocês estão vendo como que eu não estou conseguindo ver a interseção coroa e raiz? Então agora vamos definir a coroa. Então, apoiado aqui com as duas mãos, tanto faz por onde eu começo, eu gosto de começar aqui pela minha face proximal. Então eu deito o meu Hollenbeck, ó, e venho com cavidade voltada para a raiz nas faces proximais, depois inverte, vem para a minha face vestibular, com cavidade agora fica voltado para a coroa. E agora, continuando a linha, eu venho para a minha face mesial, a mesma coisa, com cavidade agora de novo voltada para a raiz. E agora, finalmente aqui terminando pela face palatina, ó, definindo o símbolo. Então agora, defini o símbolo, terminei aqui. Bom, vamos ver. Olha lá, tá vendo? Diferença agora da anatomia coronária, tá? Tá vendo como que eu não fiz um sulco em volta? O que eu fiz? Eu diminuí um pouco o relevo do terço cervical da minha raiz ali, né? Então agora eu já comecei a definir a coroa. Bom, o que eu vou fazer agora? Como eu sei que o incisivo lateral superior, ele pode apresentar mamelões, ele pode apresentar sulco vestibular, mésio e disso vestibular, né? Só que é muito raro, né? Então ele é mais arredondadinho, né? As características mais visíveis anatômicas ficam a nível do central. Então, na verdade, eu vou fazer o que agora? O sulco radicular, mésio e disto radicular e a face palatina. E depois vou terminar de dar o acabamento e é isso aí, o incisivo lateral é simples. Ah, mas eu quero fazer o sulco vestibular mésio disso. Então, tem que ser o mais suave possível, tá? Não pode ser tão evidente. Então, eu vou fazer, né, só para dar um pouquinho mais de trabalho. Então, venho aqui, ó, e faço. Lembrando que o sulco mésio disso vestibular, eles são divergentes no sentido do terço incisal. Então, fiz 2 risquinhos ali com o meu Hollenbeck e agora eu vou vir na face palatina. Então, eu venho na face palatina, ó, com o meu Hollenbeck, e aí, nesse caso, eu tenho que ter uma noção, então eu começo com ele aqui, ó. Então, eu venho, faço um sulco aqui, depois faço um outro sulco aqui, mantendo a integridade dessas duas cristas, porque elas são necessárias. Depois que eu fiz esses 2 sulcos, eu continuo com o meu Hollenbeck, ó, e venho nessa região aqui, e começo a definir também a minha fossa central. Então, é o que eu vou fazer. Então, eu venho, deito aqui o meu incisivo lateral para mim, ó, e aquilo que eu falei, venho na beiradinha, faço um sulco de um lado, viro a minha coroa e faço um outro sulco de outro lado aqui, ó. Tem diferença de tamanho da largura dos dois, igual do incisivo ou não?
Tem também, continua a mesma característica. Então, por exemplo, a crista marginal mesial, ela é mais comprida, porém ela é menos volumosa. A crista marginal distal, ela é menor, porém ela é mais volumosa do que a mesial. Então, ó, terminei de fazer, eu já venho arredondando. Tanto de um lado, ó, e aí o bom do Hollenbeck é que o Hollenbeck dá para eu empurrar a cera também. Então vem aqui, ó, já dando o arredondamento e a conformação do símbolo. Então, para eu fazer minha fossa central. Então, dou uma avaliada, olho, né? Aqui eu preciso aprofundar um pouquinho mais essa fossa central. Normal, venho. E agora, continuando o arredondamento. Ó. Então, vem puxando a cera para fora. A crista marginal, à medida que ela sai do terço cervical, ela vai fazendo o quê? Ela vai diminuindo o tamanho e o volume, né? Até chegar lá no terço incisal. E agora eu viro ele, então, aqui agora para mim e puxo, ó, a cera de cervical, desculpa, de incisal para cervical, para eu promover o quê? Ó? Arredondamento do símbolo. Então eu vou alisando, alisando. Uso o reflexo da lâmpada aqui para eu ter mais ou menos uma noção do tanto que eu desgastei. Então vem aqui, ó, limpo essa face. Limpei. E vem aqui para o outro lado mesial também, ó, distal, desculpa, e limpo. Arredondei. Bom, agora face palatina já está pronta. Só terminar de dar mais uma arredondada aqui nesse símbolo. Acabou. Agora, dou uma olhada nele aqui. Eu estou vendo que ele está um pouquinho proeminente ainda. Terminei de arredondar. Pronto. Agora, eu posso vir na minha face vestibular de novo e arredondar esses sulcos meus, ó, mésio disco vestibular. Então agora bem suave, ó, para ficar natural. Vem fazendo esses dois sulcos, ó. Então empurro e puxo a cera, ó. Pronto. Agora que eu terminei de arredondar, eu venho com o meu Hollenbeck em toda a face vestibular, ó, no sentido mesiodistal, ó, dando alisamento. Né? Olho mais uma vez de novo no reflexo da luz. Então, estou vendo aqui que agora... Bom, então eu já terminei de fazer a face palatina, já terminei de fazer a face vestibular e ficou essa beiradinha aqui, ó, no terço cervical, né? Então, olha o que eu faço agora. Eu venho com o meu Hollenbeck, vou dar só mais uma arredondada aqui nesse ângulo disto vestibular, que ele é bem arredondadinho mesmo. Então, mais uma arredondada. Pronto. E agora eu venho, ó, puxando o meu Hollenbeck lá da raiz até para a coroa, para eu quebrar exatamente aquele degrauzinho ali cervical, que não existe, né? Então, olha aqui mais uma vez, tiro aqui mais um pouquinho que está em excesso, aqui mesma coisa. Então, o bacana é durante a tua escultura, você sempre está analisando aquelas faces, aquelas convergências, tudo aquilo que a gente já conversou, né? Então, ó, arredondando de leve, não é força, porque se você puser muita força, você acaba perdendo ali a dimensão do dente. Então, já está terminando agora, ó. Só terminar de alisar aqui essa face vestibular, ângulo mésio vestibular. Agora, finalmente, eu venho na minha raiz, faço o meu sulco mésio radicular. Então, eu venho com o Hollenbeck, faço um tracinho, ó, e venho novamente com ele empurrando. Empurrando para lá. Ó. Empurrando. Tranquilo. Agora já mais um minuto acabou. Ó.
Então o segredo, ó, é arredondar. Então vem agora e puxa para cá, seguindo, olha lá, ó, o reflexo da lâmpada. Terminei de fazer o meu sulco mesial. Viro o meu dente agora e venho e faço novamente aquele cortinho aqui na raiz. E mais uma vez, ó, região cervical, arredondo. Ó. Então, olha lá. Empurra. Empurra. E puxa para trás. Então vocês estão vendo como que na verdade a escultura é a gente definir a anatomia correta e depois dar arredondamento, né? Então, e acabou. Então agora aqui só vou dar mais uma alisadinha aqui na raiz, ó, para ela não ficar esquisitinha. No terço médio e apical. Alisei. Dou mais uma olhada aqui. E pronto, acabou a escultura do meu incisivo lateral superior. Não requer prática, nem tão pouco habilidade. E como eu já tinha dito para vocês, né, o pessoal demora um pouquinho para acreditar lá, na hora que chega lá no pré-molar, vocês já acreditam, entendeu? Que o dente estava dentro do cubo. Como dizia o Michelangelo lá quando ele ia esculpir no mármore. Então, ó, eu dou essa batidinha aqui, não há necessidade, né? Só para quem quiser deixar o dente mais natural. Então, vem dando essa batidinha aqui exatamente para vamos dizer assim. E tá aí, ó, incisivo lateral superior, né, lá, com todas as características anatômicas dele, a face vestibular, o sulco radicular, tudo direitinho. Então, olha como ele não tem sulco entre a coroa e a raiz, tá? Raiz com terço apical voltado para distal. Pode ir passando aí para vocês verem, tá?